tua casa, Senhor. E te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo habite neste local, Senhor. Que o poder do teu Espírito Santo esteja entronizado no coração de cada um aqui nessa noite. Abre, Deus, os nossos corações, as nossas mentes espirituais, Deus, para receber mais de ti nessa noite, Senhor. Abre, Deus, abre o nosso coração, Pai, para sentir a tua presença, para te adorar, para te louvar, para entender, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Te pedimos, Deus, somente a tua presença, Deus. Declaramos, Deus, que tu és santo, que tu és digno, Deus, de todo louvor, tu és digno de toda adoração, tu és digno de estarmos aqui, porque estamos aqui somente por ti e pela tua presença, Senhor. Destinamos esse momento somente a ti, queremos somente nos encontrar contigo nessa noite, Senhor. Queremos, Deus, nos relacionar contigo em espírito e em verdade, Senhor. Declaramos instaurado o reino de Deus nesse lugar. Declaramos que o Senhor habita, o Senhor governa e o Senhor manda nesta casa, Senhor. Declaramos que cada um aqui te pertence. Declaramos, Deus, que cada um aqui é governado pelo poder da tua santa presença. Quem está pronto para decolar nessa noite? Quem está pronto para receber algo novo da parte de Deus nessa noite? Quem está com seu coração aberto para o que o Espírito Santo tem a falar? Então se prepare, vai ser uma noite histórica. Não para mim, irmãos, não por mim, mas por Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito Santo que habita em cada um aqui nessa noite. Que você possa nessa noite, de fato e de direito, abrir o seu coração e abrir a sua mente espiritual para receber algo diferente do Senhor. Algo novo, algo nunca antes visto, algo nunca antes vivido. E que nessa noite você esteja preparado para um novo tempo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos começar um pouquinho diferente. Não era a ideia, mas eu vou abrir para 2 testemunhos. Meu Deus. Testemunhar. Por que a gente testemunha, irmãos? Porque a gente crê que vai acontecer de novo, vai fazer de novo. Alguém quer testemunhar? Se alguém não quiser, eu chamo, não tem problema, eu já tenho um nome na mente. Pode vir um de cada vez. Amém. Paz, igreja. Eu já tinha comentado isso com o pastor, né? O que eu vou falar agora é o que nós aprendemos aqui na igreja, mover o céu. E eu tinha essa curiosidade e também assim a gente pensar assim, mover o céu, como que eu vou mover o céu? Mas às vezes a gente tem um pouco de vergonha assim, mas será que eu vou fazer errado? Meu Deus, será que eu vou passar, né, por constrangimento? Mas então assim, irmãos, eu tive problema com o meu carro, eu fiquei 8 meses sem meu carro, deixei na oficina lá e fui dando problemas. Um dia era a mãe do mecânico que tinha problema, outro dia irmão, e as coisas foram se passando, foram no mês de julho, de agosto, e isso começou em abril. Quando foi no mês de setembro, eu pensei, não pode, não está certo isso. Eu comecei a levantar às 6 horas da manhã e orar todos os dias, de segunda a segunda. Eu disse, Deus, você vai me responder, Deus, tu é todo poderoso, tu vai me dizer por que isso está acontecendo comigo. Mas eu estou deixando tudo nas tuas mãos. Não estou perguntando, não perguntei para ninguém. Quem estava fazendo isso era o meu cunhado, né? Minha cunhada Itamar e a Vânia, que disseram, deixa comigo o carro, tu não te envolve com nada, deixa comigo que eu vou resolver tudo. Então eu deixei com eles, né? Nunca falei nada para eles assim a respeito nenhum. Quando foi no mês de novembro, que eu já estava uns 3 meses já orando, eu simplesmente disse uma quinta-feira, dia 27 de novembro, numa quinta-feira, eu disse assim, liguei para eles, para o meu cunhado, liguei para eles e disse assim, ó, meu Deus Todo-Poderoso me disse para mim arrumar a garagem do meu carro, deixar pronta, porque amanhã vai estar o carro aqui em casa. Meu Deus. E eu pensei assim, e ela disse, mas como? Quem te falou para ti? Foi o Itamar, não disse que não falou nada, o mecânico também não disse nada. Ninguém então começou a criar uma curiosidade entre a família, né? Que a família da minha esposa tem, eles são em 10 irmãos e a família é grande. Então começou a criar aquilo assim, mas quem será que fez isso?
Aí, bom, se tu está dizendo que foi o nosso Deus, se é o teu Deus, então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Passou sexta-feira de manhã, nada. Você disse, pá, Deus, é para de tarde que vai acontecer. Quando foi à tarde também não. Cheguei em casa, disse, Leninha, vou tomar um café, né? Vou dar uma descansada aqui agora. Mas o nosso carro vai vir hoje. Quando foi 7h15 da noite, tocou o telefone, só disse para minha esposa o telefone, assim, mostrei para ela o telefone. Olha quem está me ligando. Era o Itamar dizendo, olha Ivo, eu não sei te dizer o que aconteceu, mas o teu carro está comigo e eu estou te levando na tua casa. Aleluia! Eu glorifico a Deus, porque eu sei em quem eu creio, eu sei em quem tenho crido, porque Deus é forte, é poderoso, e Ele pode mover montanhas, Ele pode fazer algo extraordinário. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós. É apenas nós mover o céu e entregar para Ele que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém mais tem algum testemunho para dar? Onde é que está o Lua? Eu queria que o Lua viesse testemunhar. Amém? Tá lá o Lua, ó, tá vindo aqui já. Porque, irmãos, hoje nós vamos falar sobre as boas novas de Cristo. E eu já quero que você comece a entronizar no seu coração o título da pregação de hoje. O nome é Quebrando Barreiras. Então, se você está vislumbrando um muro sobre a sua vida, um muro sobre algo, parte da sua vida, você já comece a abrir suas mãos, enxergar uma marreta nelas, porque você está destruindo esse muro a partir de hoje. E digo mais, pelo poder e pela força. Parece muito forte, né? Tradicionalmente, muitas vezes as igrejas acham muito forte esse termo poder e força. Mas ele só no Novo Testamento aparece 120 vezes. Então, que nessa noite, todas aquelas barreiras sobre a sua vida, você já comece a vislumbrar elas agora. Acabadas, anuladas e rejeitadas em nome de Jesus. Amém? Se você já recebeu isso e já entendeu e já trouxe para si o título da pregação, irmãos, nós poderíamos acabar o culto agora e ficar só em testemunhos. Amém? Amém, aleluia. Shalom, igreja, paz a todos. Amém? Amém. Vou tentar ser o mais breve possível, porque o meu testemunho é quase uma pregação. 5 minutos. Irmãos, de uns 15 dias mais ou menos para cá, Deus fez uma reviravolta na minha vida. Todos sabem que quem não sabe, né, eu sou barbeiro. Trabalhava numa barbearia no Talasca. E desde muito tempo Deus tem brotado no meu coração o sonho de empreender, né, de ter meu próprio negócio, de ter minha barbearia. Há uns anos atrás eu tive, acabou se frustrando o projeto, eu fechei e vim para cá. E eu acredito que desde este vim para cá foi um propósito de Deus na minha vida, né? Deus profetizou lá atrás e me disse que me levaria para uma terra que emanava leite e mel. E eu tomei posse dessa terra que é a Nova Santa Rita. Então dos 15 dias para cá, eu falei assim, Senhor, ano que vem eu vou abrir minha barbearia. Não sei como, mas eu quero abrir. Só que eu não esperava, que Deus não queria que fechasse antes de fechar o ano, Ele já começou a organizar isso para mim. Então, um certo dia eu estou em casa, eu estava vendo algumas lojas, tinha visto uma, mas ainda estava com muito medo de encarar, né? Aquele medo, a gente sabe que tem família, tem casa para sustentar, e bate muitos medos nessa hora, né? Mas minha esposa sempre com aquela fé, sempre me apoiando assim, vamos lá que vai dar certo, vamos lá que vai dar certo. E eu sempre com aquele pé atrás, né? Tipo, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? E eu andei vendo uma loja ali do Bertocílio, conversei com o proprietário, não fechei com ele, ele me fez um preço, né? E eu fui pra cá. Passou uma semana, uma segunda-feira eu estou em casa e eu, a cabeça matutando, né? Assim, eu preciso abrir, eu tenho que fazer isso, né? E aquilo ardendo no meu coração. E eu falei assim, estava em casa, sentado na área, e falei assim, Senhor, assim como todos lá na família Abre, como nosso pastor sempre ministra e prega, para a gente colocar o pé, que Deus coloca o chão. Então eu vou colocar meu pé e quero que o Senhor coloque o chão para mim. E aí eu orei e falei assim, eu vou lá falar com o proprietário e vou fechar com ele, mas eu quero um sinal. E aí eu vim segunda-feira eu fui ali, conversei com ele. Na terça-feira eu fui para a barbearia, onde eu trabalhava. Estou cortando um cabelo, cortei o segundo, o terceiro, o quarto, chegou um empresário na minha cadeira. Eu sempre de costume corto o cabelo dele.
E aí eu tô cortando o cabelo dele, tô finalizando e falei assim... Seu Zé, o Zé Pneus ali, quem conhece sabe, né? É um grande empresário e é um amigão, a gente sempre conversa sobre tudo. Ele sempre me aconselhou, sempre gostei de conversar sobre empreendedorismo com ele. É um cara que é muito parcial, assim, e gente finíssima. E como de costume eu comentei com ele, eu tô planejando abrir um negócio pra mim. Ele até achou que era os frangos, né? Ele falou assim, os frangos, vai dar um passo a mais. Não é os frangos, é a minha barbearia. Ele falou assim, sério? Eu não acredito, que bom, já era pra te ter feito isso há muito tempo, como todos aqui já falavam pra mim, né? E eu, pois é. E ele falou assim, cara, e se eu te falar que eu tenho algumas coisas lá na minha empresa, no depósito? Eu tive uma barbearia no shopping de Canoas, o novo, e acabei fechando lá, né? E tem umas coisas lá, se tu quiser olhar, marca comigo, eu te levo lá e tu olha. E aí naquilo ali eu dei um passo pra trás assim, ele disse, eu tenho um monte de coisa lá, depois tu vê o que tu quer. E na hora eu lembrei o sinal que eu pedi segunda-feira. Na terça-feira eu já estava realizando o primeiro sinal. Então passou ali 1, 2, 3 dias, eu fui lá ver, não sabia o que ele tinha. Eu pensei assim, deve ter alguns móveis lá pra mim, já bom. E a minha preocupação maior era a cadeira, eu queria muito uma cadeira top, começar, né? A cadeira é a alma da barbearia, né? Então eu cheguei lá, foi um dia de honra. Eu cheguei lá, ele estava me esperando já, falei com a secretária, pode subir lá em cima, o seu José está te esperando. Eu cheguei lá, ele com o chimarrão na mão, me esperando, me mandou entrar dentro da sala dele. Ali a gente começou a conversar, ele me deu acho que uns 20 minutos de aula de empreendedorismo, né? Explicando tudo, como fazer, como é assim, é assado. Ele disse, vamos lá que eu vou te mostrar o que eu tenho lá agora. E aí nisso eu fui descendo, passei pela gestão, né? Até contei aqui na nossa noite de oração, que eu cheguei na gestão, ele chegou e me apresentou, aqui é a gestão. Pessoal, aqui é o Luan. Olha, estou mostrando para ele aqui a nossa empresa e tal. E um deles falou assim, opa, tudo bem, seu Luan? E eu, seu Luan, opa, como assim? Boa tarde. Descemos a escada, chegamos até a administração, uma baita de uma sala com vários funcionários ali. Esse aqui é a administração, esse aqui é o nosso líder aqui, encarregado da administração. Ele chegou a perguntar, boa tarde, seu Luan, tudo bem? Eu, meu Deus, seu Luan. E ali eu conversando com Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Também, tô indo, desci até o operacional ali, ele me mostrou como é que funcionava a fábrica. E nos corredores que eu passava, do lado dele, o pessoal que passava dava bom dia para ele, e dava um bom dia para ele, opa, bom dia, seu. E eu assim, meu Deus, eu nem tava tão vestido, né? Eu disse assim, foi um dia que eu fui bem mais ou menos assim. E eu indo ali, ele me mostrou como é que funcionava os pneus, a linha de pneu e tudo. E chegamos até o lugar onde estava ali as coisas, tapado com uma lona. Ele falou assim, Luan, aqui tá as coisas. Eu nem sei o que tem aí. Vamos erguer essa lona e vamos ver o que tem aí. E ele pegou aquela lona e jogou pra cima assim. Quando ele jogou pra cima assim, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu falei assim, meu Deus, se não é pra me abrir, então... né, Charles? Só vou querer que um anjo caia no céu aqui e me fale pra mim abrir. Irmãos, tinha tudo. Tinha 2 cadeiras, coisas mais lindas, móveis de primeira qualidade. Tinha uns 3, 4 espelhos. E ele falou assim, isso aqui, tu quiser pegar o que servir pra ti, pode levar. Aqueles espelhos ali também pode levar. Pega ali, se quiser pegar 1, 2, pega e leva e coloca, vai ficar a coisa mais linda da sala. Então daquilo ali, partindo dali, eu até comentei com o pastor, parecia a pesca maravilhosa. Eu saí dali com ele e disse, Luan, depois a gente vê como é que a gente vai acertar isso aí. Só vai lá, abre, faz. Só que assim, agora eu quero ir lá na tua loja, quero ver. Eu disse, meu Deus, o que esse homem quer? Entrei na caminhonete, a gente foi lá, ele visitou a loja. Eu falei assim, cara, isso vai virar, é top. O ambiente, o lugar, né, a região aqui, vai virar, vai dar certo. Como é que tu vai trazer os móveis? Eu disse assim, não sei, vou ter que falar com algum irmão lá que faça frete na igreja, vou ter que ver isso aí. Não, faz assim, me avisa o dia que tu quer, eu mando o pessoal carregar pra te trazer aqui e te entregar aqui pra ti. Eu disse, meu Deus. Amém? Então tá, vamos combinar um dia então, né? E aí eu lhe chamo e lhe aviso pra trazer os móveis então. Ele me assim, tá, e pra montar, como é que tu vai fazer a montagem? Tem marceneiro, tem eletricista, tem que botar iluminação, sabe, né? Agora é a hora de tu correr atrás e fazer. Eu disse, não, calma, tentando digerir ele ainda aquilo que estava acontecendo na minha vida, e ele acelerado, né? Ele falou assim, não, faz assim, toma contato com o meu marceneiro aqui, o cara é top, ele vai te ajudar, vai fazer, vai montar ali pra ti. Eu, não, tá bom, vou chamar ele. Ela me largou na empresa, peguei meu carro, cheguei em casa. Eu disse, vamos mandar uma mensagem pro marceneiro, né? Mandei só um opa. E na mesma hora ele falou assim, opa, seu Luan. Tudo bem? O seu Zé já falou comigo, eu já sei o que tem que fazer, tá tudo tranquilo, eu só tô no litoral. Quando eu voltar, a gente conversa e eu organizo tudo lá pra ti que tu precisa, tá bom? Eu disse, meu Deus do céu, Senhor. Eu disse, amém. E comecei, disse, e agora como é que eu vou
reformar essa loja, precisava pintar, precisava tudo, né? Comecei lá a lixar, pintar, tapar os buracos, uma loja pequena, era a menor que tinha. E os materiais chegaram. Quando os materiais chegaram, não coube na loja, ficou apertado. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou botar os clientes? E minha esposa olhou para a loja da frente e falou assim, ó, a gente tem que ir para aquela loja. Eu disse, tá louca, mulher? Aquela loja é mais cara, como é que pagar aquela loja ele não dá? Eu disse, não, mas a gente vai para aquela loja. E eu falei assim, olha, eu não sei como, só se a tua fé for grande mesmo. Ela disse, ó, se for de Deus, a gente vai para aquela loja e o dono vai fazer 3 meses o mesmo valor que é aqui, depois ele vai aumentar. Eu disse, amém, então ora aí. Vamos para casa, a Tamires entrou em contato com o dono ali, e aí ela nos ligou, falou assim, olha só, preciso falar com vocês. Tá, liga aí, ligou. Falou assim, ó, falei com o homem lá, com o proprietário, e ele falou assim, que vocês podem assumir aquela loja, ele dá 3 meses, o mesmo valor dessa pequena, e depois ele aumenta. E não é o valor total, o valor parcial, ele não vai aumentar o valor todo ainda. Eu disse, meu Jesus, amém. Então tá, e eu falei, e agora? Tá, estamos na loja grande, parece que vai terminar, tem mais. Eu falei assim, como é que eu vou comprar material? Eu não tenho dinheiro para material. Chamei o Zé, olha só, queria ver, né, alguma coisa, se podia ter alguma coisa de sobra distinta aí daqui a pouco nas obras de vocês aí e tal, precisava reformar, pintar aqui. Desse Luan, não tenho nada aqui, mas faz assim, ó, vai lá no Wagner, fala com ele, disse que eu mandei tu ir lá, pode pegar lá. Eu disse, meu Deus, tá, vou lá, né? Daí cheguei lá, conversei, falei com o Sandro tá aí? O Sandro também é testemunha, né, dessa obra que Deus fez. Eu falei, Sandro, seu Zé mandou vir aqui, ele disse que eu podia pegar algumas coisas aqui, né, daí eu não sei se ele comentou contigo ou com o Wagner, eu tentei falar com o Wagner, não consegui, ele falou, não me falou nada ainda. Eu disse, tá bom. Eu estava tentando falar com ele, não consegui. Ele disse, amém, né? Vamos ver, vamos esperar. Tô saindo da loja, cheguei em casa, o Sandro me ligou, Luan, tem como tu voltar aqui? O seu Zé acabou de ligar, liberou um crédito para ti de R$2.000 aqui para te usar o que tu quiser. Nossa, se não é Deus, aleluia. Deus fez um homem, uma pessoa apenas movimentar tudo em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então assim, se você talvez tenha dúvida no que Deus tem para você, que Deus tem programado para você, talvez você não tenha condições hoje, como eu não tive, mas Deus, Ele sempre tem alguém que tem a condição de te abençoar. E é o que o pastor vem dizendo, vem ministrando, vem pregando aqui, né? Quando você não tem, Deus move montanhas. E é o que eu postei hoje, eu coloquei que a gente tem que estar preparado para o ágil, porque o ágil de Deus pode ser hoje, pode ser amanhã. Então esteja preparado, esteja em contato com Deus e acreditando que é possível. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tu tinha alguma barreira, Luan, para empreender? Tu tinha alguma barreira para empreender? Tinha alguma barreira, alguma dificuldade para empreender ou não? Dificuldade maior de empreender era a coragem de empreender. Pegou a marreta e destruiu a falta de coragem. É, isso aí. Glória a Deus. Amém. Quem gostou do testemunho, irmãos? Tem mais? Esquecendo. Segunda-feira eu tô lá, essa semana, organizando as coisas e pensando, Senhor, eu tenho que comprar produtos, eu não tenho nada de produto. A barbearia tá bonita, tá tudo ok. Deus abençoou o ar, tá lá. E eu tô cortando um cabelo também, chegou um cliente, o dono do Parador 22, quem conhece, quem vai para Montenegro ali, é meu cliente. É um cara, gente fina também. E eu tô cortando o cabelo dele, cortei do filho dele. E contando as bênçãos de Deus para ele, assim, né? Eu gosto de contar, vou contando pro sermão, já vou ministrando, já vou pregando, né? E aí ele, que bênção, tu vê só, né? Deus, olha, agora, depois de tudo isso, Deus me ama muito mesmo, não é possível. Sou muito amado, né, por Deus. E terminei de cortar e falou assim, Lua, quanto é que vai dar o corte? Eu falei assim, é 65 do senhor e 40 do seu filho, então dá 105. Ele falou assim, tá, eu vou, para te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou adiantar 10 cortes. 10 cortes vai dar 1.050. Puxou assim, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 eu te dou no Pix, tá? Vai na benção. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e eu creio que Deus vai fazer de novo sobre a vida de cada um de vocês. Não estou falando só na área de empreender, mas em todas as barreiras que você tinha, em todas as dificuldades que você tinha na sua vida. Deus vai abrir, Deus vai romper, Deus vai abrir portas inimagináveis sobre a tua vida. Basta você estar com o seu coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Amém? Irmãos, os recados básicos que eu dou no começo de cada culto, antes de pregar. Primeiro,
a Cadine falou, o pastor e a pastora, os nossos pastores não estão. Eles foram viajar. E como eles ganharam uma grande bênção lá para a nossa igreja, eles ficaram mais 2 dias e retornam amanhã. Então eles no próximo culto vão estar contando as novidades. Amém? Eu peço que tenham paciência comigo, mas me ouçam. Vocês vão perceber que eu vou ficar para lá e para cá correndo o tempo todo. Então eu peço para alguém aqui na frente, quando eu tiver demais, fazer assim, tá? Eu quero abrir nessa noite a temporada do Glória a Deus e do Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero que você dê glória a Deus e aleluia mesmo, não entendendo absolutamente nada do que eu falo, porque o seu glória a Deus e o seu aleluia vai chegar até os céus. Então já vamos treinar. Quem está feliz? Quem está feliz, dê um aleluia. Estamos combinados? Irmãos, o pessoal aí da hermenêutica, da homilética aí, tenha paciência comigo, não dê muita importância porque eu vou falar. Hoje, só presta atenção. Quem crê no Espírito Santo e é pentecostal, amém? Glória a Deus. Título da mensagem, Quebrando Barreiras. Então, bem, vamos começar. Antes disso, irmãos, Deus tocou no meu coração que brevemente eu quero dar o meu testemunho para vocês. Talvez eu percebi aqui olhando, enquanto o Luan falava, contando o testemunho dele que eu já sabia, eu comecei a olhar e tem muitas figuras que eu nem sequer conheço. Temos algum visitante nessa noite deste lado? Que nos visite pela primeira, segunda vez? Amém, seja bem-vinda. Aqui, temos algum visitante? Não? Aqui? Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindas à casa do Senhor. A gente costuma dizer, como uma igreja avivada, em 3, 2, 1, nós vamos dizer o que para os nossos visitantes? 3, 2, 1. Bem-vindos ao avivamento. Glória a Deus, sejam bem-vindas. Que vocês se sintam em casa nessa noite. Voltem sempre, amém. Quem estava no culto de quarta-feira? Irmãos, quem não estava no culto de quarta-feira, eu faço não um pedido, na verdade, uma convocação e assista, tá? Quem veio não entendeu, quem assistiu não entendeu, assiste de novo, porque foi o demônio, o inimigo que cegou o seu entendimento. Porque quem viu e quem ouviu o que o Charlie trouxe na quarta-feira, deve ter mudado tremendamente a sua posição na fé, a maneira como você enxerga o ID, a maneira como você enxerga pescar pessoas para Jesus. Então, por favor, eu peço para vocês, quem não assistiu, assista. Porque realmente você vai virar uma chave na sua cabeça sobre o ID e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Outra coisa que eu peço para vocês, se alguém puder anotar quantas vezes eu falar as 2 palavras Cristo Jesus, porque no outro culto parece que eu falei 48 vezes. Vocês estejam anotando, porque é o meu hábito falar Cristo Jesus a cada final de frase, Cristo Jesus, mas glória a Deus por isso, amém? Irmãos, o que eu quero falar para vocês nesse começo de pregação? Eu queria dizer para vocês nessa noite, que na maioria das vezes, Jesus não te vê como você mesmo se vê. E que na maioria ainda maior das vezes, Cristo Jesus não te vê como as pessoas te enxergam. Ele te vê de maneira diferente. Por que quebrando barreiras? Por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Porque muitas pessoas se acham insuficientes no reino de Deus. Muitas pessoas acham que é pro fulano, é pro ciclano e é pro beltrano a bênção que vem dos céus. E eu quero dizer nessa noite que a bênção do Senhor está acessível para cada um de nós. Eu quero dizer que as bênçãos do Senhor, elas estão liberadas, sem tamanho, sem quantia e sem mensuração para a vida de cada um de vocês. Basta que vocês abram o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Quem nessa noite teve dificuldade para vir aqui até a igreja? Não precisa levantar a mão. Eu acredito que muitos tiveram dificuldades, então esse culto é para você. Quem não teve dificuldades para vir essa noite? Esse culto também é para você. Eu estava, irmãos, há uns dias atrás, assistindo uma pregação, que o homem de Deus estava falando assim. Por isso que eu quero dizer para vocês que a sua condição não define até onde Jesus vai te levar. O teu momento não te define o tamanho da bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida, segundo o teu entendimento do que tu está vivendo. Porque Deus te enxerga de maneira diferente. Você pode estar se enxergando insuficiente, você pode estar se enxergando indigno, e você pode estar se enxergando sem capacidade de receber algo extraordinário de Cristo.
E esse homem, ele começou a relatar no testemunho dele o seguinte: ele estava com a conta de luz, ele estava com a luz dele cortada. E ele era um diácono da igreja que ele participava. Ele era um diácono, ele e a esposa eram diáconos. E ele foi lá por insuficiência financeira, por dificuldade financeira, foram lá e cortaram a luz dele. E ele era um homem trabalhador. E naquele momento o pastor mandou não uma mensagem, não um WhatsApp, imagino eu que um sinal de fumaça, porque era 35 anos atrás, ou mandou uma carta pelo correio, não sei como que ele se comunicou, mas ele chamou os diáconos daquela igreja para uma reunião naquela noite. E isso é um fato verídico. E este homem disse para a mulher dele: eu não sou digno de ir lá, a minha luz está cortada. Eu não estou tendo condições de prover dentro da minha casa o básico. E aí a esposa dele disse: não, nós vamos. E aí ele subiu no meio de locomoção deles, que era uma bicicleta. Sabe aquela bicicleta que tem a garupinha atrás? As mais antigas, não é a monareta, é a circular, né? Barra circular. Barra forte, que tem um negocinho no meio, tem freiozinho de pé, e assim ele foi. E na metade do caminho começou uma chuvarada. E ele disse: eu falei que não era para ir. Estamos todos molhados, tu está molhada, e o que eu vou fazer lá? Nem luz eu tenho na minha casa. E aí ele chegou com vergonha e sentou na última cadeira de trás. E aí ele estava num ambiente profético, e a gente aprende que num ambiente profético palavras viram sentenças. E ali o Espírito Santo começou a tomar conta deste homem. Ali o Espírito Santo começou a falar ao coração deste homem e mostrar para ele que a maneira que ele enxergava ele era diferente da maneira que ele a si próprio se via, como algo indigno, como uma pessoa que não tinha capacidade nem condições. E aí esse pastor começou a ministrar na vida começou a ministrar sobre a vida dos diáconos e começou a dizer profeticamente. E nós nessa igreja também vivemos num ambiente profético. Então de maneira profética você recebe cada palavra dessa noite como uma verdade para a sua vida. Amém? E o pastor começou a falar que naquela noite ali estava se levantando um homem de nações. Um homem ao qual muitas e muitas nações iriam até a igreja aprender tudo aquilo que o Espírito Santo estava entregando para ele entregar para as pessoas. E que aquele homem iria chegar em diversas cidades anunciando o evangelho, que ele ia ter uma igreja muito grande, com muitas igrejas, e que ele ia ser um homem próspero, irmãos, não financeiramente, mas ia ser próspero no reino de Deus, ganhando almas para Jesus. Amém? E esse homem, tomado pelo Espírito Santo, ele começou a gritar e olhar para a esposa dele: esse homem sou eu, esse homem sou eu. E ela: calma, fica quietinha. E aí o pastor continuou ministrando e ele: sou eu. E aí os diáconos para ele lá atrás: calma. E aí ele, tomado pelo Espírito Santo, olhou para o pastor e gritou: pastor, esse homem sou eu. Eu sou esse homem. O que ele fez? Tomou posse daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então eu quero que nessa noite você comece a tomar posse de direito de tudo aquilo que Deus tem para ti. Amém? Quem entendeu, dê um. Pode ser aleluia também. Irmãos, este homem, eu creio que seja o maior apóstolo do Brasil, que é o Luiz Hermínio. Esse é o testemunho dele. Este homem é um homem que ganhou multidões, e multidões vêm até ele para ouvir aquilo que ele tem para dizer. Porque aquele homem ensina a estabelecer o reino de Deus na terra. Ele ensina nós a vivermos o melhor desta terra. Porque a palavra de Deus fala na própria oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Então, e aí, hoje de manhã, irmãos, eu estava meditando e trabalhando pesado, eu tenho testemunhas disso. E Deus começou a me mostrar como que Ele nos via. E eu creio que eu tive uma revelação. Ele nos vê como sementes. Ele nos vê como sementes. E vamos um pouco mais além. Deus vê cada um que está aqui na família Aba como sementes plantadas em terra fértil. E
eu descobri que eu estava descarregando um caminhão, irmãos, de sementes. E aí me disseram que num saco de 1 quilo de sementes, o Mateus me disse que vem de 1,5 milhão a 2 milhões de sementes, né, Mateus? Em torno de 2 milhões de sementes. E eu creio que talvez esse seja o número de família abianos, que seja o número de membros nossos daqui a muitos anos. Porque a nossa igreja ela é uma igreja geracional e que o nosso pastor nos ensina a nós vivermos essa identidade, termos uma igreja em cada cidade e a ter os confins da terra. E voltando para a semente, eu creio que Deus nos vê como sementes que vão frutificar no seu reino. E, irmãos, e como a Cadine falou, não são sementes que vão frutificar somente na área financeira. São sementes que vão frutificar nos 5 ministérios. Na nossa igreja vão se levantar pastores, vão se levantar mestres, vão se levantar evangelistas, amém? Vão se levantar profetas. Eu creio que um mestre já se levantou na nossa igreja, porque quem participou dos 12 dias? Nos 12 dias, acho que se não me engano, no momento da vigília, o pastor mandou a gente orar em duplas. E eu fui orar com o irmão e o Espírito Santo me falou que ele vai ser um mestre da nossa casa. E eu entreguei para ele sem medo nenhum, porque eu tenho muitas vezes receio de entregar algo que não vem da parte de Deus, mas nós estamos num ambiente profético. E ele está sentenciado para a glória e honra do Senhor a ser um mestre da casa. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E Deus tem preparado algo extraordinário para a vida de cada um de nós. E eu quero que você abra a palavra de Deus. Nem falei ainda. Isaías 61. Verso 1 e verso 2. A palavra fala, em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Irmãos, leia essa palavra como se fosse para você, amém? Porque ela é para você. Nós vamos começar a pregação com essa palavra e nós vamos terminar com ela. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-nos a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consola todos os tristes. Amém? Irmãos, voltando para a semente, eu aprendi que quando tu pega uma semente para te plantar ela, não é simplesmente tu jogar ela no chão. Eu descobri que o processo não é tão simples assim. Tem uma série de coisas que tu coloca naquela semente. Tu vai adubar ela, tu vai colocar, irmãos, tu vai colocar inclusive uma proteção nela para os passarinhos não comerem, né, Mateus? Ela tem uma proteção na semente para os passarinhos não comer. Quando você vai plantar uma semente, você tem que regar, você tem que colocar água, você tem que adubar, você tem que preparar ela para ela florescer. Amém? E nessa noite, e analisando o que eu estava analisando pela manhã, eu percebi que nós somos uma semente que está sendo cuidada exatamente dessa forma. Nós estamos sendo preparados pelos nossos pastores, o pastor Odair e a pastora Idélcia, para ser uma semente que jamais vai ser atacada pelo inimigo, que ela está sendo adubada e regada para florescer e que ela certamente vai dar grandes frutos. Quem crê nisso? Quem crê que é essa semente? Quem crê que Deus tem o poder para isso? Quem crê no poder sobrenatural do Espírito Santo? Eu creio. E eu creio que eu sou essa semente. Eu creio que eu estou num ambiente fértil. Eu creio que eu estou sendo cuidado. Eu creio que eu estou sendo regado. Eu creio que Deus está nos cuidando para algo maior, para algo grande, para nos enviar, para nos usar, para nos transformar. Amém? E eu quero que você, já nesse começo de noite, você comece a se preparar para ser essa grande semente. Amém? Mas quando tu pega uma semente dessas, para que serve? Tu vai colocar uma semente, tu quer que ela frutifique, né? Tu quer que ela produza, tu quer que ela dê bons frutos. Mas o que vai gerar? O que se gera nessa semente? Eu quero abrir a palavra de Deus em Marcos 9:1. Irmãos, tem uma palavra na Bíblia, no Novo Testamento, que é dunamis,
que ela é falada 120 vezes na Bíblia. E eu até falei no começo da pregação, eu vou passar o significado para vocês dessa palavra. Ela significa, enquanto eu abro a palavra de Deus ali, dunamis significa uma palavra grega bíblica que significa poder, força e capacidade ou energia, especialmente um poder sobrenatural e divino vindo do Espírito Santo, sendo a origem de termos como dinamite e dinâmico. Na Bíblia, refere-se à força operante de Deus, manifestada em milagres, prodígios e na capacitação dos crentes para a vida cristã e o avanço do reino. Em Marcos 9:1 fala sobre o poder, que significa, dunamis significa poder. Diz ele também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns a que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Vamos abrir também Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Significado de dunamis significa habilidades. Deus nos dá habilidades. Vamos abrir também Lucas 5:17. Só para mostrar para vocês a palavra poder na Bíblia. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para curar. Por fim, Atos 1:6 e 8. Atos 1:6 a 8. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Irmãos, poder e autoridade de Cristo Jesus. É sobre isso que a gente está falando nessa noite. E eu também quero dizer para vocês que nós temos um chamado de Deus que é como o Charlie pregou na quarta-feira, que é ir e anunciar o Evangelho. E logicamente que para isso nós temos que estar preparados, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, nós temos que estar buscando a presença do Senhor e nós temos que estar no lugar certo e na hora certa. E o que Deus tem me tocado nesses últimos tempos? Que nós estamos no lugar certo e na hora certa. Nós estamos na igreja certa. Nós estamos vivendo o momento certo e segundo a vontade de Deus. E aquilo que eu quero voltar novamente ao começo, sobre aquilo que a gente enxerga. Eu quero que nessa noite você abra mão de tudo aquilo que você se acha insuficiente para o reino de Deus. Tudo aquilo que eu já quero que você comece a colocar essas barreiras que estão sendo criadas na sua mente, que você comece a dissipar elas, através da verdade de Cristo e de como que Cristo te enxerga. Porque Cristo não te colocou aqui à toa, Cristo não te colocou aqui sem propósito e sem destino, porque aqui é um lugar de propósito e aqui é um lugar de destino. Então Deus está te dando um destino. Então se você está encontrando dificuldades, se você está encontrando barreiras, se tem algo no seu coração que não está fazendo com que você avance no reino de Deus, que você nessa noite comece a deixar os pés da cruz. Amém? Se você se sente incapaz, você refuta isso. Quem crê em Deus? Quem crê em Deus, crê que existe o reino das trevas. Quem crê que existe algo maligno que muitas vezes nos atrasa de viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então que nessa noite você possa começar a abrir mão disso. E que você possa se enxergar como um filho, como o Luiz Hermínio se enxergou no começo. Que ele era um improvável. Ele era talvez alguém para todos aqueles diáconos daquela igreja, alguém que não tinha fundamento. E se você se acha sem fundamento nessa noite, abandona. Porque Deus tem algo extraordinário para você. Eu queria nessa noite, a palavra é a palavra de encorajamento, né? E eu quero te encorajar assim nessa noite. Eu quero te encorajar a viver algo extraordinário, a viver algo diferente daquilo que você tem vivido. A gente está vivendo todo começo de ano, se fala sobre a famosa nova temporada, não é isso? Você assiste pregações e 9 em cada 10 pregações é sobre a nova temporada, sobre o novo tempo que está por vir,
sobre o algo novo que está por vir, sobre tudo aquilo que tu quer colocar na presença de Deus, porque é um ano novo que está se fazendo, mas que de fato você comece a realmente a viver tudo aquilo que você tem pedido para Deus. Quem coloca na sua agendinha lá os planos para 2016, levante a mão. Ó, já começaram a levantar as mãos. Muitos têm os planinhos que coloque lá, mas nos cabe a nós começar a executar segundo a vontade de Deus esses planos. Que você possa todos os dias começar a sondar o seu coração e entender o que Deus tem efetivamente para a tua vida. No que Deus quer te usar, no que Deus quer te levantar, no que Deus quer te preparar, e comece a buscar isso. O primeiro passo para isso, irmãos, é viver essa palavra chamada dunamis, que é buscar força, que é buscar poder e que é buscar a autoridade de Cristo Jesus. Cristo Jesus. É nele que você tem que depositar toda a sua confiança. Se tem um homem do seu lado que diz que... Porque muitas vezes, irmãos, a gente é enxergado como... Nós estávamos conversando sobre isso essa semana. De repente como o Thiago da Caixa. De repente como o Kleber que dirige o ônibus para nós. A Rosana da Quero Quero. O Charlie do Cimento. Não é assim que muitas vezes as pessoas nos enxergam? O colchão. Quem não sabe a história do colchão depois pergunta para ele. Como o Charlie, irmão do Thiago, ele está longe disso, ele tem a vida dele. Como os filhos do Sapirica. É assim que muitas vezes as pessoas nos enxergam, mas Deus não. Deus nos enxerga única e exclusivamente como um filho amado, com muitos propósitos para o reino de Deus e no reino de Deus. Então eu quero realmente nessa noite te encorajar a você se sentir pertencente a esse reino. E eu não estou falando para você sair daqui agora e começar fazendo as coisas de maneira atabalhoada. Eu quero que, se você não está se preparando na palavra de Deus, que você comece pelas Escrituras, se alimentando. Quem come todos os dias alimento? Quem come, levanta a mão todos os dias. Meu Deus, pouquíssima gente. Nossa, que bênção, irmãos. Quem come a cada 2 dias comida, levante a mão. Meu Deus, 3 dias. Irmãos, 90% das pessoas não comem em 3 dias. Que lindo isso. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus não é assim, irmãos. Você não pode ficar 3 dias sem se alimentar. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu vi um pregador, e ele disse assim, ó: é impossível alguém permanecer na fé se não ler a palavra de Deus todos os dias. E não é somente medite na palavra de Deus, porque ela vai começar a falar ao seu coração. Tem a parte física, tem a parte espiritual. E você precisa conectar o seu espiritual ao espiritual de Deus. Você precisa buscar a essência de Cristo para a sua vida. Você precisa se abastecer, você precisa estar forte. Quantas vezes você se sentiu fraco nesse último ano? Quantas vezes você se sentiu incapaz nesse último ano? E eu te pergunto, e quantas vezes você leu a Bíblia nesse último ano? Irmãos, eu não estou exortando, mas é só para você pensar. Um carro não anda sem gasolina, uma pessoa não anda sem tomar água, sem se alimentar. E a caminhada com Deus, tu não anda se tu não te alimentar. E te alimentar da maneira certa, é meditando na palavra de Deus e, acima de tudo, vivendo o Evangelho, vivendo o que está escrito. E para te viver, tu tem que crer. E para te viver, tu não pode imaginar que é só para Ele. O Charlie falou aqui algumas vezes que ele é pescador de homens. E agora, porque o Charlie é pescador de homens, você não pode ser pescador de homens? Não, você só não pode, como é o seu dever. Nós não precisamos de uma habilitação para ir e anunciar o Evangelho de Cristo, que esse é o primeiro caminho do cristão. É levar as boas novas aos cativos, é resgatar quem está nas trevas. E eu fiquei de dar o meu testemunho no começo da pregação, e eu vou dar agora, porque muita gente não me conhece. Irmãos, eu me converti há 16, 17 anos atrás. E eu me converti, irmãos, no segundo culto que eu fui. Eu cheguei nesse culto e comecei a ouvir os louvores. No primeiro culto eu endemoniei, no segundo louvor. Mas não foi aquele de manifestar, foi de que senti uma raiva do pessoal do louvor e querer matar eles. E aí o Léo, não sei se o Léo está aqui. Não, mas deve estar nos ouvindo. Aí o Léo, com todo amor e carinho, pegou e me levou para fora. Calma, daí começou a andar comigo. No segundo culto e no primeiro louvor eu endemoniei de novo. E lá estava olhando, endemoniei porque eu tinha vontade de bater no levita.
E aí o Leonardo, com todo o amor e o carinho, me levou para fora, me acalmou e eu voltei. E daí no segundo louvor que estava tocando naquela noite, era Poderoso Deus. Quem não conhece o Antônio Cirilo, ele canta esse louvor, Poderoso Deus. E no começo daquele louvor, irmãos, o pregador falou, o levita falou assim: quem quiser abrir mão de algo nessa noite, que entregue na presença de Cristo nessa noite. E eu tinha depressão, eu tomava remédio, eu fumava e eu bebia. E eu entreguei para Deus naquele, eu da minha maneira falando com Deus. Por isso que não existe, irmãos, não existe oração, a oração bonita e certa. Existe a oração que agrada a Deus. E a oração que agrada a Deus é aquela que vem do teu íntimo e que vem do teu coração. Não precisa de palavras bonitas e palavras bem conjugadas. Tu não precisa orar com um dicionário na mão. Tu não precisa orar no chat GPT criando uma oração bonita que agrade ao Senhor. Você tem que simplesmente somente abrir o seu coração em espírito e em verdade e falar as suas petições para Cristo, que Ele vai te ouvir. E naquele momento eu entendi. Mas e como que eu entendi? Pelo levita? Não, porque um antes eu queria matar ele. Eu entendi porque o Espírito Santo começou a tomar conta da minha vida. E a partir daquele momento ele começou a cravar marcos espirituais e de convencimento na minha vida que estão me moldando nesses 15 anos. Por isso que eu digo para você buscar a sua essência e buscar aquilo que Deus tem para ti e já começar a executar. Porque desde aqueles primeiros momentos, Deus já me deu algumas incumbências no reino de Deus e eu já executo elas. Desde aqueles primeiros momentos até hoje. Porque eu tenho convicção que Deus me deu. E eu quero que você também crie essas convicções no seu coração, que Deus já te entregou muitas coisas e por um motivo ou outro que não vem ao caso, neste momento você não está fazendo. Porque a partir de hoje vai ser diferente, você vai começar a fazer. Porque muitas vezes os muros que são colocados na nossa frente não são muros interpostos pelo diabo. E não, são muros humanos e físicos que nós colocamos para nós não assumirmos compromissos no reino de Deus. E não tome isso como exortação, mas apenas como um cuidado para você ter. Um cuidado de não deixar com que muros que você mesmo levantou acabem com a sua caminhada, acabem com a sua fé, porque Deus tem promessa sobre a tua vida. Você tem que a partir dessa noite começar a gritar: oh, é eu, Deus, é para mim que tu está falando isso. Esse escolhido sou eu, esse profeta sou eu, esse pregador sou eu, esse pilar financeiro da igreja sou eu. Isso que o pastor está falando é sobre mim. Olha para a tua esposa e diz, ou esposa, olha para o marido: olha só, ele está falando para mim que eu tenho que mudar. Ele está falando para mim que eu tenho que assumir uma posição. Ele está falando para mim que eu tenho que começar a agir de maneira diferente. Isso se chama compromisso, mas não compromisso da caminhada, compromisso pessoal, compromisso de fé pessoal. É aquilo que você assume no seu íntimo com Deus e assume esse compromisso e executa ele também. E eu não estou falando, irmão, só trabalhar no reino de Deus, que eu não consigo entender como é que não se trabalha no reino de Deus, mas enfim. Mas são compromissos muitas vezes na tua casa. São compromissos como marido. São compromissos como pai. E como marido eu digo absolutamente em todos os aspectos do casamento. Desde o provedor ao cuidado com a esposa. Amém? Com a criação dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Como no seu trabalho. Como o pastor Odair sempre fala, dê o seu melhor. Trabalhe de maneira digna, decente e honesta para o seu empregador. Se você for um empresário, faça o melhor dentro da sua empresa. Dê o seu melhor. Sempre com a verdade, sempre pautado na verdade, com princípios cristãos. Que estão todos aqui. Que você seja essa pessoa. Que você viva isso de maneira intensa. Amém? Irmãos, e voltando para o meu testemunho, eu estava no segundo louvor, né? Era Poderoso Deus, né? Voltando para o testemunho, irmãos. Eu pedi para Deus. E a gente sente quando há algo sobrenatural envolto. E eu me tomei, irmãos, de uma certeza que aquilo ali ia mudar, que a minha vida ia mudar a partir daquele momento. Que eu saí de lá com uma certeza. Que eu ia parar de fumar, que eu ia parar de beber e não ia mais ser depressivo. Isso há 17 anos atrás. E eu me lembro que eu cheguei em casa, irmãos, e a gente tende a incorrer num erro de testar Deus. Irmãos, Deus falou, está falado. Se tu anda em retidão com Deus, ou se tu entendeu como da parte de Deus Ele falou, está decretado.
E daí eu cheguei em casa e disse, não, eu vou acender um cigarro para testar Deus. E eu comecei a vomitar. E a partir daquele momento eu não consegui mais ver cigarro na minha vida. Eu nunca mais bebi. Eu nunca mais fui depressivo. Amém? Mas por que isso? Esse é o meu testemunho inicial, há 17 anos atrás lá. Depois disso, o pastor Adair, nesse mesmo momento, o pastor Adair começou a andar comigo, me discipulou, e eu comecei a crescer na fé. A andar e entender Jesus. A andar e entender Cristo Jesus. Porque somente Cristo Jesus tem poder. Porque somente Cristo Jesus pode mudar a nossa vida. E se nós colocamos bengalas e direcionamos as nossas responsabilidades para segundos ou terceiros, nós temos que abrir mão disso e mudar isso. Se muitas vezes nós estamos abafando a nossa esposa, entregando para ela problemas que nós temos que resolver, que isso acabe. Se esposa, você está sendo pedra de tropeço para o seu marido, deixe de ser. Não é exortação, irmãos, é apenas para ter cuidado. Porque a caminhada da fé, ela exige que todos os detalhes sejam cuidados. Porque o nosso Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. Irmãos, olha o testemunho do Luan. Foi do aluguel, da locação, aos equipamentos, a pintura do prédio. Passando pela mulher idônea, que no momento que o marido possa ter alguma dúvida, ela chega e traz a luz. Que foi o que aconteceu. Que a gente possa confiar também em tudo aquilo que a nossa esposa nos fala. Mas isso é só para quem está na live, que porventura nunca tenha vindo na igreja. Porque aqui todos os maridos confiem nas suas esposas. Todos os maridos creem nas mulheres de Deus que têm ao seu lado. E que elas jamais vão te colocar para baixo, e sim vão te incentivar para crescer. Então se algum dia ela está te dando um conselho, não leve para outro lado, porque o conselho dela, o pessoal está começando a conversar já, amém, glória a Deus. Os homens já estão começando a agradecer, que legal. Eu vi um ali, fez assim já. Por quê? Porque ele sabe. Qual é a joia mais cara lá, o diamante que ele tem na sua casa. E para Cristo, nós somos essa semente de diamante. Nós somos essa semente que Ele está cuidando, que Ele está adubando, que Ele está regando, que Ele está envolvendo para não nos deixar nós sermos tentados pelo inimigo. Ah, mas como isso? Nós vivemos numa igreja apostólica, e nós cremos que a unção vem pelo sacerdote. E quando Deus colocou o pastor Adair e a pastora Idélcia para tocar essa igreja, eu consegui entender hoje, pensando nessa semente, o cuidado que eles têm com a gente. O cuidado que eles têm com cada um de nós. E o Luan falou esses dias, eu não me lembro se falou agora, que muitas vezes o ensino veio com um pouco de repreensão. E no começo da minha caminhada de fé, muitas vezes o pastor Adair colocou o dedo lá dentro da moleira. Ele chamou a atenção, ele exortou de maneira efetiva. E muitas vezes com amor, mas sempre com amor e com palavra. Mas muitas vezes duro, por quê? Porque ele era um homem de Deus que sabia. Ele sabia que ele tinha que conduzir o rebanho dele. Porque no momento que nós estamos numa casa em que o rebanho é bem conduzido, ela vai prosperar porque ela é a semente boa e ela vai frutificar. Então, se a gente também tem alguma dúvida, se alguém aqui nessa noite, isso eu quero quebrar nesse momento agora. Se alguém tem alguma dúvida sobre paternidade nessa noite, se você tem alguma barreira sobre o entendimento de paternidade, o que é paternidade? Nós temos um pai espiritual aqui colocado por Deus. Se você tem alguma dúvida sobre isso, alguma dificuldade, alguma barreira sobre isso, que você comece no seu íntimo a entregar para Jesus. Que você comece no seu íntimo a repreender e dizer, não, eu não quero ter mais essa barreira. Porque essa barreira, ela pode gerar desrespeito ao sacerdote. E quando tu gera desrespeito ao sacerdote, tu não está vivendo num ambiente de honra. E quando tu não vive num ambiente de honra, tu desagrada a Deus. E quando tu desagrada a Deus, tu não tem bênção. E quando tu não tem bênção, tu perece. E quando tu perece, tu começa a entrar para os caminhos do inimigo. E quando tu entra nos caminhos do inimigo, tu começa a se perder. E é isso que nós temos que evitar. Nós temos que ter o completo entendimento das Escrituras. E nós temos que crer realmente como uma igreja apostólica. Confiar que Deus nos colocou um sacerdote para cuidar de nós. E é isso que Ele faz. É isso que Ele faz. E se alguém porventura tem essa dificuldade de paternidade, irmãos, pode me procurar no final do culto. Se não se sentir à vontade, procure o seu líder. Se não quiser procurar o seu líder, abra o seu coração para o seu pastor. Amém? E se algum visitante tiver alguma dúvida, me procure que eu explique sobre paternidade. Amém? Então que você se sinta realmente pertencente ao reino de Deus.
que tenha pertencimento, porque no momento que você se sente pertencente aonde você está, e nós estamos falando do reino de Deus, você fica com seu coração e a sua mente abertos às bênçãos de Deus. E quando eu falo bênçãos, irmãos, eu não estou dizendo só bênção financeira, pelo amor de Deus, também, e tanto importante quanto. Eu estou falando de bênçãos em todos os aspectos da sua vida. Amém? Irmãos, mas avançando um pouco mais, a gente sabe tá, eu vou assumir um compromisso com Deus, eu vou colocar, e a partir de hoje vai ser tudo muito simples. Mas eu aprendi que não existe terra prometida sem nós matarmos os gigantes. Amém? Quem imagina que vai alcançar a terra prometida, que eu digo é as bênçãos de Deus, é gozar das maravilhas de Deus, se não tiver que matar gigantes? Na Bíblia, tem alguém que conseguiu imerecidamente tudo lá na Bíblia sem matar os seus gigantes? Não, não teve. Se você pegar lá no Antigo Testamento, Davi matou ou não matou um gigante? Irmãos, eu preciso de duas pessoas aí. Eu preciso de um Josué e de um Caleb. Pode vir aqui na frente. Já chegou o Josué lá e já veio o Caleb. Ó, os dois cabelinhos igual. Olha aí, ó. Eu estou tentando formatar alguns adjetivos para os outros 10, tá? Que eu vou ignorar. Porque você sabe que os espias foram olhar a terra prometida, né? E desses 12 espias, 10 no popular se pelaram de medo. Se apavoraram com o que viram lá. Se apavoraram. E isso está na palavra de Deus lá em Josué. Podemos colocar Josué 11? Josué 11. Josué 11, 21. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Vamos lá, 22. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Amém? Todo mundo sabe a história do deserto. Quanto tempo o pessoal ficou no deserto? Aí passou sob o júdice de Moisés, e aí foi passando o tempo, eles não alcançavam a terra prometida. Chegou um dado momento, sintetizando, foi mandado 12 espias para lá, para ver essa terra, e foi voltado de lá, com esses 12 espias, 10 apavorados com o tamanho dos gigantes que tinha naquele local. Esses 10 apavorados, deixamos de lado. Focamos naqueles que creram que os gigantes poderiam ser derrotados, que são esses dois cidadãos aqui. Eles disseram que não tinha problema, e Josué fala na palavra de Deus que ele destruiu os anaquins. E aí eu te pergunto, de que lado você está? Você está junto com esses dois que viram os gigantes, não se amedrontaram e os venceram? Você está ao lado de Davi, que venceu aquele gigante? Ou você está ao lado daqueles 10 que hoje vivem atormentados pelo medo dos gigantes da sua vida? 5 segundos para você pensar sobre isso. Não existe terra prometida sem matar gigantes. Se você nessa noite pensa em alcançar a terra prometida, se você pensa em ter sucesso, se você pensa em ter bênçãos de Deus sobre a tua vida, se você pensa que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, e você não consegue matar os gigantes que estão te amedrontando, que estão te fazendo ter temor sobre as barreiras que o inimigo possa estar colocando na tua vida, porque também eu falei sobre barreiras humanas, mas as maiores e mais cruéis barreiras são as espirituais, que são as que o diabo coloca na sua vida, e diabo leia-se demônios. Então, se você confia nisso, você não vai ser um desses dois. Você vai ficar amarrado pelo medo. E eu creio que nessa noite não tem nenhum aqui amarrado por esse medo. Nenhum. E eu creio que todos estão do lado desses dois homens. E esses dois homens são homens vencedores. Esses dois homens derrotam gigantes e vão alcançar as bênçãos do Senhor. Amém? Vocês estão liberados, e uma salva de palmas para vocês. Até mostrando aqui um corte do cabelo do Luan, para quem não quiser ou quiser fazer.
Vocês estão liberados, glória a Deus. Então o que eu quero dizer nessa noite? Que se você não temer os gigantes que se apresentarem sobre a sua vida, você pode ter certeza que a vitória de Cristo vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todas as áreas da sua vida em completude. Irmãos, o cristão tem dificuldade, sim ou não? Ponto pacífico. Não somos perfeitos. Tem alguém perfeito? Levanta a mão, por favor. Não tem ninguém perfeito. E alguém falou que é só Jesus e realmente é só Jesus. E agora, porque eu sou imperfeito, eu não sou digno? Sim ou não? Sim, eu sou digno, sim. Mesmo sendo imperfeito, eu sou digno. Porque se nós não fôssemos dignos por serem perfeitos, nós seríamos uma semente que jamais iria florescer. E a gente aprendeu que Deus está nos regando, que está nos cuidando para a gente florescer e dar frutos. Então nós somos essa semente da videira. Nós somos esses ramos volumosos. Nós somos, eu acho que eu falei no último culto, aquele pé de vergamoteira que vão ter as melhores frutas, para as pessoas virem e também se alimentar daquilo que a gente tem da parte de Deus. Amém? Quem gosta de laranja? Nós vamos ser as laranjas vistosas e doces que as pessoas vão se alimentar da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus está colocando na nossa vida para nós compartilhar com elas. Quem gosta de bergamota da mesma forma, é assim, você se imagine a sua fruta, a sua árvore preferida, imagine que você é ela, porque você é ela. Você é, porque Deus já decretou isso sobre a tua vida. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Então você tem que se preparar para as bênçãos de Deus na sua vida. E muitas vezes é derrotando gigantes, e na maioria delas é derrotando gigantes. E aí nós falamos do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Paulo. Quem era Paulo? Primeiro que ele era Saulo, um fariseu sem vergonha com o cristão, né? Ele queria detonar o cristão. E aí, de repente, chegou lá, todo mundo sabe a história de Paulo, ele chegou lá naquela estrada. Deus chegou, mudou a vida dele e se transformou em Paulo. E esse cara começou a ser perseguido, ser judiado, ser massacrado, mas ele deixou de falar da palavra de Deus. Ele deixou de viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele parou e disse, não, só um pouquinho, eu não vou pagar esse preço. Em algum momento Paulo fez isso? Não fez. E da mesma maneira você também não vai fazer. E da mesma maneira eu preciso dizer que algumas situações vão ter um certo preço a ser pago. E muitas vezes esses preços sim podem ser de humilhação. Podem ser de desonra lá fora. Podem ser tudo isso. Mas você tem que ter certeza que o Deus que te cuida vai te levantar. Aquele que vivia na chacota vai ser levantado por Deus para ter sucesso. Aquele que vivia marginal na sua vida vai ser levantado por Deus para ser um homem próspero em todas as áreas da sua vida. É só tu não abandonar Cristo Jesus. É só tu não abandonar a palavra de Deus. É só tu não abandonar a carreira que Paulo jamais abandonou. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em João 5, 6 e 7. Estamos indo para o final. João 5, 6 e 7. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste... Não, é isso aí. Sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Segue mais um. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Tanque de Betesda. Esse homem vivia uma ignorância espiritual que ele achava que aquele tanque com aquelas águas se movimentando ia curar ele. Irmãos, alguém sabe quanto tempo esse homem viveu ao lado ou próximo àquele tanque? 38 anos. Aproximadamente 4 décadas, Ariel. Esse homem viveu lá numa ilusão que aquele tanque iria curar ele. E o que eu quero dizer para você, se você tem 20, 30, 40 anos, que você acha que algo que não é Jesus vai mudar a tua vida, abandona. E comece a ouvir a voz de Deus. Porque se voltar 5, 6, volta no 6. 5, 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? Ele não buscou Jesus, Jesus foi até ele. E muitas vezes, irmãos, você tem que estar com o seu coração atento, que o Espírito Santo está à porta para falar contigo.
E no momento que você abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus, levanta do teu leito e anda. Eu decreto anulada a tua dificuldade. Vai e avança. Eu declaro que o teu casamento, que está com dificuldade, vai ser restaurado. Vai. Eu declaro que os problemas que tu tem com o teu filho vão ser resolvidos. Vai. Eu declaro que a tua vida profissional com problema está resolvida. Vai. Vai. Queres ficar são? Continua. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, mais um? Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Você tem que estar com o seu coração espiritual atento a Cristo. Você tem que ouvir o que Cristo tem a falar ao teu coração. E quando você entrega suas petições até Cristo, que você esteja com o coração aberto para as consequências, para tudo aquilo que Deus quer fazer e Deus quer derramar. E muitas vezes a caminhada de fé, quando você anda na presença de Deus, quando você anda junto a Deus, o Espírito Santo vai começar a te convencer. E muitas vezes tu não está te dando conta daquilo e Deus está trabalhando na tua vida. E aí tu vai ter que começar a te dar conta e começar a viver intensamente o sobrenatural de Deus. Irmãos, se nós vivermos pelo humano dessa terra, pelas questões humanas, nós não vamos avançar. Nós temos que crer no sobrenatural. Porque se o Luan cresce na parte somente no humano e até a barbearia dele, não, ele não iria. Ele teve que crer no sobrenatural. Ele teve que crer que algo o Espírito Santo estava movimentando e fazendo para abençoar ele. Amém? E da mesma forma, é na minha e é na tua vida. Amém? E eu quero que nessa noite, irmãos, para finalizar, vocês lembrem do título da pregação lá, Quebrando Barreiras. Se você tem alguma barreira para ser quebrada nessa noite, que você quebre, é você e Deus. Eu peço que o louvor possa estar... A parte que falta do louvor possa estar vindo à frente. Eu liberei eles não foram, mas glória a Deus, está muito bom. E nesse próximo louvor, através desse louvor, você possa estar sendo ministrado por Deus. Eu quero que durante esse louvor agora, você se imagine, você possa estar se colocando de pé, que você possa imaginar que através deste louvor e crer, porque sim, vai acontecer, o Espírito Santo vai começar a falar ao teu coração. E toda aquela barreira, toda aquela dificuldade que porventura tu tivesse, eu quero Isaías 61, 1 e 2 para finalizar. Passa para eles, por favor. Isaías 61, 1 e 2. Eu comecei com essa palavra e a gente vai terminar com ela. Por quê? Porque é Deus falando ao teu coração nesse momento antes do louvor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre nós, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-nos a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mais 1, 2. É apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A gente finaliza o culto. E durante esse louvor, eu quero que você realmente no seu íntimo, de preferência, se você estiver com a sua esposa, não dê a mão para ela. Coloque a mão no seu coração e converse com Deus. Quem sentir a vontade de vir até ao altar e sentir que no momento que vir até o altar está se aproximando mais de Cristo, sinta-se à vontade e venha até o altar de Cristo. Mas converse com Deus. Eu quero que nessa noite, a gente tem falado que 2016 na família Aba é o ano da multiplicação. E para nós termos efetivamente o ano da multiplicação em todas as áreas da nossa igreja, da nossa vida e da nossa família, que nós realmente quebre barreiras que até hoje estão nos impedindo de avançar. E que nesse momento você possa, através desse louvor, conversar com Deus. A gente fala muito em entrega de petições. O que é entregar petições? É entregar demandas até Cristo. É levar até quem realmente, de fato, vai resolver. Porque as suas demandas, irmãos, não adianta você ir no Procon somente. Você tem que necessariamente entregar primeiramente a Cristo Jesus. Porque esse vai resolver. Se você tem nessa noite alguma dificuldade, eu quero te encorajar a de verdade a fechar os teus olhos, entrar na presença de Deus ou continuar na presença de Deus, porque eu creio que todos estão, e começar a conversar com Deus, demandar para Ele: Deus, meu casamento está assim, 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 e eu não quero mais, e eu não admito mais que continue assim. O meu trabalho está assim, 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 eu não admito que continue assim.
Eu quero que o Senhor faça na minha vida, ou nessas áreas que eu estou te entregando, e que o Senhor abra as portas, assim como abriu as portas na vida do Luan, ou abriu as portas na vida do irmão que testemunhou. Se você está com problema na sua empresa, entregue na presença de Cristo nesse momento. E que você também comece a sondar o seu coração e começar a perceber os passos que você tem que dar. Porque simplesmente peticionar não resolve. Você tem que entregar, confiar sim, mas executar o que Deus vai te orientar. E para isso você tem que estar com seus olhos, com seus ouvidos espirituais abertos ao que Deus vai te falar nessa noite. Então que você possa abrir o seu coração e tudo aquilo, se porventura tiver alguém aqui hoje que acha que está vivendo algo que possa ser impossível de ser realizado, esse eu quero que venha aqui na frente. Se você acha nessa noite que tem algo impossível e que não depende mais de mim, não depende das minhas forças, não depende do meu querer, algo profissional, alguma vitória, algo que você entregou nas mãos de Deus e está admitindo nessa noite: Deus, eu sozinho não consigo. Que você dê esse passo de fé e venha até a frente. É o único chamado que eu vou fazer nessa noite. E eu sei que tem pessoas nessa condição aqui nessa noite. Deus me falou, e Deus não me disse número de pessoas, mas Deus me disse que tem pessoas que estão nessa noite: Deus, eu sozinho não estou conseguindo. E eu não estou falando muitas vezes de derrotas, irmãos, mas eu estou falando de bênçãos que tu não consegue carregar sozinho. Que você não consegue conquistar sozinho. E nessa noite, de maneira profética, aos pés de Cristo, você vai entregar essas petições através deste louvor. Que você possa de verdade, eu só vou fazer esse chamado, e é somente essas pessoas aqui. Quem acha que não consegue sozinho, quem acha que precisa entrar num grau de dependência, alguém que acha que precisa ser revestido de poder e de autoridade, de dunamis de Cristo, nessa noite para vencer isso. E mais uma vez, não é só problemas, tem mais pessoas para virem à frente. Não é só de problemas, mas é de bênçãos, que não conseguem muitas vezes achar o caminho e abrir a porta pela força do braço. Porque muitas vezes nós achamos que pela força do nosso braço nós podemos conquistar, mas nós não podemos. Porque nós somos sim a raça eleita e o sacerdócio real, mas no momento que nós somos a raça eleita, nós somos eleitos por alguém, e esse alguém que nos elegeu tem poder para nos dar, tem poder para nos direcionar e tem poder para nos abençoar. E também tem poder sim para nos dar poder para nós e autoridade nessa terra. E eu creio que você que está aqui na frente, de maneira profética, você vai alcançar as bênçãos de Deus. E nesse louvor você possa estar em oração. Abra o seu coração, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Adore a Jesus nesse louvor, porque Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir a tua petição. Não tenha dúvida disso. A caminhada com Deus, ela é feita de passos de fé. E quando nós damos passos de fé, nós recebemos chuvas de bênçãos. E passos de fé, irmãos, muitas vezes é dizer: Deus, por mim já não deu, é tudo contigo. Chore, canta lá na basúria. Chore lá, maná. Entregue tudo na presença de Deus. Irmãos, é tudo pela fé, por passos de fé. Está declarado nessa noite chuva de bênção sobre a vida de cada um. Deus, que cada irmão aqui possa sentir a tua presença neste momento. Que tudo aquilo que foi entregue aos pés da cruz na tua presença, toda a petição, Deus, nós cremos que por fé, que é da sua vontade, se for da sua vontade, vai ser realizado, Jesus. Toda aquela porta, Deus, que parece trancada, nós temos certeza que a chave está contigo e estamos te entregando tudo nessa noite. Abre as portas, Senhor. Libera as bênçãos, ó tu, Senhor, tem poder. Não existem muralhas para os adoradores de Cristo. Não existem muralhas para quem crê no poder do Espírito Santo.
Está tudo nas tuas mãos, Deus. Te pedimos nessa noite, Deus, que tudo aquilo, Deus, que o Senhor entronizou no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tratou, Senhor, todo direcionamento que o Senhor deu, Senhor, toda a visão, Deus, que o Senhor deu sobre os problemas que nós te entregamos, Deus, que a gente possa, Deus, também fazer a nossa parte, Jesus. Porque nós cremos, Deus, que tem passos que o Senhor nos entrega, Senhor, para dar. Nós temos, Deus, o livre-arbítrio. E nós te pedimos, Jesus, continue nos dando a direção de tudo aquilo que a gente entregou nas tuas mãos nessa noite como igreja. Tudo nas tuas mãos, Senhor. Tudo nas tuas mãos nessa noite. Nós decretamos, Deus, que as tuas bênçãos já chegaram. Não estão chegando, elas já chegaram. Nós cremos, Deus, que antes do próximo culto nós teremos testemunhos. Nós teremos boas novas vindo da tua parte, Senhor. Porque quem entrega na tua presença, recebe. Quem entrega na tua presença, em espírito e em verdade, recebe. Tudo, Deus, tudo foi entregue na tua presença. E nós cremos que cada irmão vai receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite, nós declaramos a vitória de cada um nessa noite. E mais uma vez, nós cremos por fé, por passos de fé, que o Senhor já está operando, que o Senhor já está entregando, que os milagres já estão acontecendo, que as portas já estão abertas e não se abrindo, já estão abertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, povo abençoado de Cristo. Quem conseguiu ouvir o Espírito Santo nessa noite? Principalmente nesse momento agora. Alguém conseguiu ouvir e sentir o agir de Deus? Irmãos, eu quero que você leve mais uma coisa para a sua vida. Mais uma coisa não, algo para a sua vida. Nada no reino de Deus é para nós. Nada no reino de Deus é para nós. Mas absolutamente tudo é por nós. Nada é para nós. Você sabia que nem as bênçãos financeiras são para nós? Elas são por nós, porque nós vamos sermos canais de bênção. Nada é para nós. Nada aqui é para nós. Mas absolutamente tudo é por nós. E quando eu digo por nós, eu quero que você, de fato, se sinta pertencente a esse reino. Eu quero que você, de fato, se sinta a última bolachinha do pacote do reino de Deus, porque você é. Sabe a bolachinha mais vistosa, aquela melhor? É você. Sabe a melhor fruta do pomar? É você. E você sabe que nesse pomar tem várias frutas, e todas as que estão aqui são boas como você, mas que a gente possa se sentir único e exclusivo, cada um com suas diferenças, imagem e semelhança de Cristo, e que nós possamos buscar todos os dias o grande propósito, imagem e semelhança de Cristo. Imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque isso começa a moldar um caráter. E qual caráter Deus molda a partir disso? O caráter de Cristo. No momento que a gente busca a imagem e a semelhança de Cristo, embora tenhamos certeza que jamais vamos chegar à plenitude do caráter de Cristo, mas nós temos certeza que quanto mais a gente buscar, mais próximo nós vamos estar, e mais perfeitos segundo a vontade de Deus nós vamos estar, e mais sensíveis ao agir de Deus nós vamos estar, e mais próximos da bênção nós vamos estar. Amém? Que você possa ir para o seu lugar com o sentimento de pertencimento ao reino de Deus. Se você conseguiu nessa noite quebrar pelo menos uma barreira da sua vida, valeu. Já valeu. Amém? Irmãos, neste momento nós vamos falar sobre algo também bastante importante no reino de Deus, que é a parte de dízimos, ofertas, primícias, que é entregar no altar do Senhor as suas bênçãos também no que diz respeito à área financeira. Somos uma igreja que não temos problema nenhum em falar sobre dízimo, não temos problema em falar sobre oferta, não temos problemas em falar sobre primícia, não temos problema em falar absolutamente nada sobre finanças, porque nós entendemos que nós somos a raça eleita, nós entendemos que somos sacerdócio real, e nós entendemos que nós temos bênçãos em absolutamente todas as áreas da nossa vida. E que nós estamos prontos para viver em plenitude o reino de Deus na terra. Amém? Irmãos, e
Alguém tem algum testemunho para dar? Da área financeira, sobre dízimo, oferta, primícia, semeadura? Se alguém não tiver, tá vindo um irmão, tem 2 irmãos, 1 ou 2, pode vir, veio primeiro. A paz do Senhor é um voto que eu fiz com Deus em relação aos legendários. Literalmente, do nada, eu consegui realizar uma prova dentro da escola e acabei conseguindo o dinheiro necessário para ir para os legendários. Eu poderia ter usado para qualquer coisa. Fiz o voto com Deus antes, quando fiquei sabendo que ia ter essa prova. Eu tinha no meu coração muito que eu tinha que participar. E para a honra e glória de Deus, acabei passando em primeiro lugar e ganhei o dinheiro para poder participar dos legendários. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um testemunho breve para dar sobre semeadura. Alguém sabe a diferença? Irmãos, primeiro eu quero te dizer, eu já quero plantar no seu coração um arrependimento. Arrependimento santo. Você não ter vindo na terça-feira. Quem veio na terça-feira passada? Irmãos, a gente teve uma aula como nunca antes, sobre dízimo, sobre oferta, sobre semeadura, sobre primícia. Irmãos, foi algo extraordinário. Mas está sendo preparado um material, né, Cauã? O Cauã vai produzir um material, a pastora Daíra, a pastora Ideals trouxeram um ensino assim, fantástico sobre essas áreas. E eu quero dar um testemunho breve sobre semeadura que aconteceu comigo e a Paula este ano. Qual é a diferença principal de semeadura e oferta? Oferta, você conversa com Deus. Você sabe que tem igrejas que condenam a semeadura pelo fato de achar que a gente está barganhando com Deus. E pelo amor de Deus, é falta de entendimento da palavra de Deus. E qual é a diferença entre oferta e semeadura? A oferta é quando você conversa com Deus e diz: Deus, se eu almejo tal bênção, e se o Senhor me der tal bênção, eu quero ofertar na sua casa. E a oferta pode ser financeira, pode ser oferta de trabalho, pode ser oferta de doação, o que for, irmãos, você está ofertando na casa de Deus. E a semeadura é quando você toma uma convicção de que é antes de acontecer a bênção, você semeia na casa do Senhor. E eu e a Ana Paula, a gente fez quinta-feira passada, a gente fez na quinta-feira retrasada, uma semeadura específica, que era para nós comprarmos um imóvel de leilão que estava em vista. E os imóveis de leilão, eles são, dependendo das situações, eles são bem concorridos. E a gente fez essa semeadura na quinta-feira, e na segunda-feira a Paula participou de um leilão, que era realmente fez semeadura por este leilão específico. A gente fez a semeadura para a gente levar, só que a gente foi um pouco mais além. A gente fez a semeadura e pediu: Deus, a gente quer levar e comprar este imóvel no leilão e que nós sejamos o único lance. E assim foi. Daí na quinta-feira a gente semeou, na segunda-feira a gente participou do leilão, a Paula participou, e na mesma segunda ela já arrematou o imóvel. Isso é o significado de uma bênção através da semeadura. Simples e rasteiro. Você peticiona até o Senhor, semeia antes e Deus vai prover. Mas se você fizer sem fé, é um pouco mais difícil. Mas se você fizer com fé, Deus vai prover. O nosso Deus, ele não é um Deus que mente, a gente sabe disso. E a palavra fala que muitas vezes a gente pode não confrontar, mas a gente pode chegar para Deus com questão do devorador, né, e dizer: ô Deus, eu não aceito isso. E eu teve um caso uma vez também que assaltaram a minha casa e levaram um monte de coisa da minha casa. Levaram acho que R$4.000 da minha casa num roubo. Nós estávamos na praia e assaltaram a nossa casa, roubaram, levaram R$3.000 ou R$4.000 na época, que era um bom valor, porque já faz uns 10 anos atrás. E eu cheguei para Deus e disse: não, Deus, assim, eu não aceito. Eu quero ser restituído de tudo, porque eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Na época a gente não entendia sobre semeadura, sobre voto, mas ofertante, aquilo que eu sabia eu praticava. Aquilo que eu sabia eu praticava. E uma coisa que a gente não pode reclamar aqui na nossa igreja é do que a gente não sabe, porque a gente aprende claramente sobre essas coisas. E eu me lembro que eu pedi para Deus: eu quero tudo restaurado. E no outro mês, irmãos, eu ganhei um bônus na caixa exatamente do valor das coisas que me foram roubadas antes. Daí achei estranho, como perguntei para um colega: tu recebeu tal bônus? Não recebi. Perguntei para outro colega: não recebi. Eu trabalhava numa agência bem grande, ninguém recebeu. Liguei para RH: ó, entrou esse dinheiro na minha conta aqui, esse dinheiro não é meu, é um tal de bônus, eu não sei o que é. A gestora do RH me disse: não, Thiago, isso aqui é um bônus que tu ganhou, simples assim. Era Deus restituindo tudo aquilo que tinha me tomado.
Então nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus que também restitui.